Que Dieu vous bénisse tous. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Et sans plus tarder, nous allons directement ouvrir la Bible. Sem tardar, diretamente abrimos as Bíblias. Nous ouvrons nos Bibles toujours dans le livre d'Hébreux, chapitre 1. E sempre vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus, capítulo número 1. Hébreux, chapitre 1. Hebreus, capítulo número 1. Et nous lisons le verset 1 et 2. E vamos ler no primeiro verso e segundo verso. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. E leio no nome do Senhor Jesus Cristo. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Et nous lisons Jean chapitre 14. E vamos ler no livro de João, capítulo número 14. Nous lirons le verset 12. E vamos ler no seu verso número 12. De 12 jusqu'à 14. E 12 até 14. Et nous allons lire aussi le verset 18. E vamos ler também verso 18. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e os fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Verso 18. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Et nous allons lire Jean chapitre 16. E vamos ler no João capítulo número 16. Nous commençons par le verset 13. E começamos no 13º verso. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu de moi, tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Nous allons prier. Oremos. Dieu Père Céleste, Deus mais celeste, nous voici arrivés à ce moment tellement important de notre adoration. Nós chegamos nesse momento que é importante da nossa adoração, Qui est le moment d'écouter ta parole. que é o momento de ouvir a sua palavra. C'est pour cela que nous sommes venus ici. É por isso que nós viemos aqui. Voilà pourquoi nous t'implorons, notre Dieu, É por isso que nós imploramos o nosso Deus, que tu puisses descendre ce matin au milieu de nous, que tu desce no nosso meio nesta manhã, que tu prennes ces quelques écritures que nous venons de lire, que tu pega essas uma escritura que acabamos de ler, et que toi-même tu entres là-dedans, que tu mesmo entra dentro et tu la vivifies pour
nous que tu vivifica aquilo para nós. et que tu nous la donnes, Seigneur. Então, que tu nos dá, Senhor. Seigneur Jésus, notre Dieu, Senhor Jesus, nosso Deus. personne ne peut interpréter cette parole. Ninguém pode interpretar essa palavra. Nous pouvons simplement la lire, Seigneur. Nós podemos ler aquilo, Mais quant à l'interprétation, mas quanto a interpretá-la, tu es le seul interprète de cette parole. és o único intérprete dessa palavra. Laisse interpréter cette parole pour nous, Desce e interprete essa palavra para nós. afin que tu nous transmettes la vie. Enfim, que tu nos transmita a vida. Et qu'en sortant d'ici, Seigneur, E que saindo daqui, que Senhor, nous soyons des hommes et des femmes meilleurs que ceux-là qui sont entrés. sejamos homens e mulheres melhor que aqueles que entraram. Bénis cet instant, notre Dieu. Abençoa esse momento, nosso Deus. Prends tout sous ton contrôle. Toma tudo sob teu controle. De la chair jusqu'au dernier moment. Do púlpito até o último banco. Que nous soyons tous conduits et guidés par toi. E que todos sejamos conduzidos e guiados a você. Dispose-nous, Seigneur, notre Dieu, Disposta-nos, Senhor, à pouvoir t'écouter, toi. de poder de ouvir você. Circoncis notre entendement, Seigneur. Circuncida nosso entendimento. Et circoncis nos cœurs, notre E Dieu. circuncida nossos corações, nosso Deus. Circoncis aussi nos lèvres, notre Dieu. Circuncida também nossos lábios. Laisse que tu puisses nous investir par le Saint-Esprit, Deixa que tu possa nos investir no Espírito Santo. afin que tu nous écartes du chemin Enfim, que tu nos afasta do caminho. et que toi-même tu prennes la place. E que tu mesmo toma lugar. Car nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Porque pedimos no nome de Jesus Cristo. Que tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Todo espírito que não confessa teu nome, qui n'est pas venu ce matin pour t'adorer, que não veio nesta manhã para te adorar, soit rendu stérile à cet instant au nom de Jésus-Christ. seja rendido estéril neste momento em nome de Jesus Cristo. Alors que nous nous abandonnons à toi Enquanto nos abandonamos a você et que nous espérons en toi, e que nós esperamos também em você, le Seigneur Jésus-Christ, o Senhor Jesus Cristo, notre Dieu, notre Sauveur, nosso Deus e Salvador. c'est en ton nom que nous avons ainsi prié. É em teu nome que nós Et oramos nous disons Amen. e dissemos amém. Nous pouvons nous asseoir. Podem sentar. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse tous, Mais uma vez que o Senhor Jesus abençoe a todos, qu'il bénisse la présence de chacun de nous. que Ele abençoe a presença de cada de nós. Dimanche a toujours été un jour spécial Domingo sempre é dia especial, parce que c'est un jour de fête pour les chrétiens. porque é dia da festa para os cristãos. Amen. Amém. Dimanche c'est un jour de fête pour les chrétiens. Domingo é dia da festa para os cristãos. Chaque dimanche, Cada domingo c'est un jour de fête pour nous. é dia da festa para Nous qui confessons être chrétiens. nós que confessamos o ser cristãos. Parce que dimanche, Porque domingo nous commémorons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. nós comemoramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Nous aurons des fêtes que nous allons avoir. Vamos ter festas que vamos Mais il ter, n'y aura pas une fête qui sera comparable à cette fête de dimanche. mas não haverá a festa que será comparável nessa festa do domingo. Parce que quand tu es sorti de la tombe, Porque quando ele saiu do sepulcro, c'est là qu'il a rendu toutes choses possibles pour nous. é lá que ele rendeu tudo possível a nós Et qu'il nous a donné la victoire. e que ele nos deu a vitória. C'est ce qui fait que nous soyons des hommes et des femmes fiers. É aquilo que faz para que sejamos homens e mulheres orgulhosos. Alors ce matin, E nesta manhã, soyons dans la joie. esteja alegre. Nous n'avons pas de raison d'être tristes. Não temos razões de ser tristes. Nous n'en avons pas. Você não tem. Je dis nous. Nós não temos. Nous n'avons pas de raison d'être tristes. Não temos a razão de ser triste. Que les choses marchent ou pas, As coisas andar como não. nous avons le devoir d'être joyeux. Nós temos o dever de ser alegre. Nous avons le devoir d'être contents. Temos o dever de ser contente. Nous sommes en vie. Estamos em vida. Nous sommes en bonne santé. Estamos em boa Que saúde. par-dessus tout, E em cima de nous tudo, croyons au message de l'air. acreditamos na mensagem da obra. Le message, A mensagem c'est Dieu lui-même. é Deus Ele mesmo. Amen. Amém.
nesta manhã. Alors pourquoi être triste? Mas por que que você é triste? Pourquoi? Por quê? Il a toute la situation sous contrôle. Ele controla tudo. Il ne dépend pas des choses du monde. Ele não depende das coisas do mundo. Il ne dépend pas des économies du monde. Não depende das economias do mundo. Même si l'économie de l'Angola tombait, ils sont au vivre. Mesmo a economia de Angola cair, nós vamos viver. Donc vivre. Vamos viver. Donc vivre. Não vamos tentar, não. Donc vivre. Vamos viver. Parce que nous avons Dieu au milieu de nous. Porque temos Deus no nosso meio. Le Dieu que nous adorons, O Deus que adoramos, le Dieu que nous servons, o Deus que servimos, il n'est pas loin. Ele não está Il distante. est ici avec nous. Ele está presente C'est conosco. même la raison pour laquelle nous l'adorons. Essa é a razão pela qual nós o adoramos. Parce que si nous adorons, Porque se nós adoramos et que nous adorons quelqu'un qui n'est pas présent, e adoramos alguém que não é presente, cela fait de nous des idolâtres. aquilo faz de nós Mais idólatras. nous ne sommes pas des idolâtres. Mas nós não somos idólatras. Parce que celui que nous adorons, Porque aquele que nós adoramos, il est présent. ele é C'est presente. ce qui justifie notre adoration. Ele que vivifica a nossa C'est adoração. ce qui fait qu'aujourd'hui, dimanche, nous sommes venus. Ele que fez para que nós possamos vir domingo. Le vrai moment de l'adoration, c'est maintenant. O verdadeiro momento da adoração é agora. Dans tous les âges, les gens ont adoré Dieu. Em todas as eras adoraram Deus. Ils ont adoré Jésus-Christ. Adoraram Jesus Et Cristo. laissez-moi vous dire ceci. Deixa-me te dizer Le isto. véritable moment de l'adoration, A verdadeira momento de adoração c'est bien maintenant. é agora. Parce que nous, Porque nous nós sommes les vrais adorateurs. somos os verdadeiros adoradores. C'est nous qui adorons en esprit et en vérité. É nós que adoramos no Espírito e na verdade. Et celui que nous adorons, E aquele que nós il adoramos, est ici parmi nous. ele está no nosso meio. Son nom, Seu nome c'est le Seigneur Jésus-Christ. é o Senhor Jesus Cristo. On ne peut pas adorer quelque chose qui est absent. Não pode adorar alguma coisa ausente. On ne peut pas adorer quelqu'un qui est absent. Não pode adorar alguém que está ausente. Amen. Amém. Mais le seul moment E o único où momento Dieu a été pleinement sur la terre, onde Deus estava sobre a terra, pleinement sur la terre, totalmente na terra, c'est seulement ce moment-ci. é nesse momento aqui. Voilà pourquoi nous sommes des vrais adorateurs. É por isso somos o verdadeiro Quand adorador. il a quitté le ciel, Quando somos seus, il a quitté le ciel, ele esvaziou o céu. il est descendu. Ele desceu. C'est à ce moment-là que l'adoration a réellement commencé. É naquele momento que começou a adoração. C'est à ce moment-là. É naquele momento. Mais avant, Mas antes, ce n'était pas des vraies adorations. não era verdadeiros Voilà adoração. pourquoi je dis nous devons être contents. É por isso que eu estou a dizer é nós que devemos ser contentes. On ne peut pas venir à l'église avec des soucis, non. Não podemos vir com a igreja com as tristezas, não. L'avenir ne sera pas sombre. A futura não será sombra, não. Notre avenir à nous, Nosso futuro et é nous nós. qui croyons ce message, Nós que acreditamos nessa mensagem. notre avenir ne sera jamais sombre. Nosso futuro nunca será sombra. Ne regardons pas ce que nos yeux voient. Não olha o que nossos olhos veem. Regardons celui qui a fait la promesse. Olha aquele que fez a promessa. Il a dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Ele disse que não vai nos abandonar. Il ne va jamais nous délaisser. Nunca vai te deixar. Alors de quoi tu peur? E agora de que tens medo? De la maladie? Da enfermidade. Parce que mes plaisirs nous avons déjà. Pelas suas pisaduras que vamos nos sarar. De quoi? E que? Le problème? Problema. Il a dit, je suis le secours qui ne manque pas dans la détresse. Ele disse que sou o socorro que não falta na angústia. Il ne faillira jamais. Ele nunca falhará. Dans nos yeux, ça peut paraître comme s'il va faillir, Nos nossos olhos pode aparecer como ele vai falhar, mais il ne faillira pas. mas não vai falhar. Pour le problème de ses enfants, Para o problema dos seus il filhos, n'envoie pas des anges. ele não via C'est anjos. lui-même
Voilà pourquoi nous ne pouvons pas être tristes. É por isso não podemos ser tristes. Nous sommes en train de parler d'un thème que nous avons commencé, ça fait déjà 2 semaines. Nós estamos a falar sobre tema que nós começamos durante 2 semanas. Et nous avons intitulé Que nós intitulamos Qui pour relever les défis de cette heure? Quem pode levantar o desafio desta era? Quem Pour relever, podem para? qui pour relever, Quem para levantar levantar le défi de cette heure? o desafio desta era? Et nous avons vu que le défi d'aujourd'hui, E vimos que o desafio de hoje ce n'est pas n'importe quel défi. não é qualquer desafio. Ce défi d'aujourd'hui O desafio de hoje ne pouvait pas être relevé hier. não poderia ser levantado ontem, Parce que ce n'était pas le défi d'hier. porque não era o desafio de ontem. Amen. Amém. Le défi d'aujourd'hui, O desafio de hoje, si c'était un défi d'hier, se foi desafio de ontem, personne n'allait relever cela hier. ninguém poderia levantar aquilo ontem. Le seul moment O único où momento on pouvait relever ce genre de défi, onde poderia se levantar esse tipo de c'est desafio seulement maintenant. é agorinho. Parce que le défi que nous avons relevé, Porque o desafio que levantamos ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent, non. não é ter muito dinheiro, não. Ce n'est pas d'être des grands hommes et des grandes femmes, non. Não é ser grandes homens e mulheres, não. Ce n'est pas d'être des stars, non. Não é ser estrelas, não. Ce n'est pas avoir de grands comptes en banque, non. Não é ter uma conta bancária grande. Si c'était ça le défi, Se era isso o desafio, alors nous aurions échoué. então teremos derrotado. Parce que les gens qui sont là-bas dans le monde, Porque aqueles que estão lá no mundo ce sont des grands hommes. são grandes homens. Ils ont des noms que le monde entier connaît. Ele tem nomes que todo mundo conhece. Ils ont des grandes maisons, Ele tem grandes de casas grands biens. e grandes bens. Qu'est-ce que nous avons ici? O que nós aqui temos, Si c'était ça le défi d'aujourd'hui, se era isso o desafio de alors hoje, nous aurions lamentablement échoué. então nós fracassamos. Mais gloire à Dieu. Mas glória a Deus. Parce que ce n'est pas ça le défi d'aujourd'hui. Porque esse não é o desafio de Le hoje. défi d'aujourd'hui, O desafio para hoje, William Branham dit, William Branham diz, c'est de manifester é de manifestar le Dieu véritable o verdadeiro Deus et vivant de cette heure. e vivo desta era. C'est ça le défi qu'il faut relever. Esse é o desafio que deve levantar. Et nous cherchons une personne E procuramos uma pessoa qui puisse relever ce défi ici. que possa levantar esse desafio. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens Deus não precisa muita gente pour relever un défi. para levantar Dieu desafio. n'a pas besoin d'un groupe de gens. Não precisa grupo das pessoas. Dieu a seulement besoin d'avoir une seule personne. Deus precisa só uma pessoa. Amen. Amém. Voilà pourquoi notre titre, É por isso nosso tema, qui pour relever les défis d'aujourd'hui, quem para levantar o desafio de hoje, qui pour relever les défis de cette heure, quem para levantar o desafio desta era, qui peut manifester le Dieu véritable quem pode manifestar o verdadeiro et Deus vivant de cette heure ici. e vivo desta era. C'est ça le défi d'aujourd'hui. Esse é o desafio de hoje. Que les gens du monde ne pourront jamais lever. Ne pourront jamais lever. Que as pessoas do mundo não poderiam levantar. Ils ne vont jamais relever cela. Nunca vão levantar aquilo. Quelle que soit leur connaissance, O que seja seu quelle que soit conhecimento, leur sagesse, o que seja seu ils saber, ne pourront jamais le relever. eles não poderiam levantar. Et pour relever ce défi, E para levantar esse on ne desafio, demande pas qu'on soit quelqu'un de grand, non. não pede alguém de grande, On não. ne demande pas qu'on soit quelqu'un de riche, non. Não pede alguém que tem que ser rico, On ne não. demande pas quelqu'un qui a beaucoup étudié, non. Não pede alguém que estudou muito, não. On ne demande pas cela. Não pede aquilo. Pour relever le défi d'aujourd'hui, Para levantar o desafio, tout de ce hoje, qu'on nous demande, tudo que pede a c'est nós d'avoir foi dans la parole de Dieu. é ter a fé na palavra do Senhor. Celui qui a la foi, Aquele que tem a fé, il relevera ce défi. ele levantará esse Celui desafio. qui n'en a pas, Aquele que não terá, il ne pourra jamais le relever. ele nunca levantará.
ces défis-là, E quando esse homem levanta esse desafio, tous ceux qui croient à cet homme-là, a todo aquele que acredita naquele homem, Dieu Deus leur donne lhes conceda la récompense de cet homme-là. a recompensa desse homem. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de gens. Deus não precisa muita gente. Il a seulement besoin d'une personne Ele precisa de uma pessoa pour sauver cette tâche. para salvar esta era. Seulement une personne Apenas uma pessoa pour sauver cette église. para salvar essa Dieu igreja. n'a que besoin d'une personne. Deus precisa uma pessoa. Il n'a pas besoin d'une multitude. Non. Não precisa multidão, não. Il prend une personne. Ele pega uma pessoa. Et à partir de cet homme-là, Através daquele homem, il va atteindre les autres. ele vai atingir os outros. Et aujourd'hui, E hoje, pour notre information, para nossa informação, Dieu a trouvé cet homme-là. Deus achou esse homem. Et c'est ça la bonne nouvelle. E essa é a boa nova. Amen. Amém. Voilà pourquoi j'avais dit le dimanche passé, É por isso disse no domingo passado. la bonne nouvelle, ce n'est pas de parler de Jésus, non. A boa nova não é falar de Jesus. Si c'était ça la bonne nouvelle, E se alguém disse essa é a boa nova, alors toutes ces églises dénominationnelles ont la bonne nouvelle. então todas as igrejas denominacionais têm a boa nova. Parce qu'ils parlent chaque dimanche de Jésus. Porque cada domingo fala-se de Jesus. Ils lisent la Bible Eles leem a et Bíblia ils parlent de Jésus. e falam também de Jesus. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, Mas a boa nova ce n'est hoje pas de parler de Jésus, não é falar de mais Jesus, de parler de cet homme-là é falar daquele que Dieu homem a trouvé aujourd'hui que Deus encontrou et qui hoje. a relevé les défis. E esse homem levantou desafio. La Bible dit A Bíblia que diz Dieu a cherché au travers de toutes les femmes du monde procurou diante das mulheres do mundo. et il n'a trouvé aucune. Achou nenhuma. Mais quand il a tout cherché au travers de tous les hommes, Quando procurou no meio dos homens, Dieu a trouvé un homme Deus achou qui homem pouvait relever les défis d'aujourd'hui. que poderia levantar Et desafio. quand il relève les défis, Quando ele levanta desafio, quel est le défi? que Il desafio? manifeste le Dieu véritable Ele manifesta o verdadeiro et Deus vivant de cette ère. e vivo desta era. Alors nous autres, E nós, os on ne nous homens, demande pas de fournir des efforts. não pede se On esforçar, ne nous demande pas de courir. não pede de correr, On ne nous demande pas de faire quoi que ce soit. não pede fazer qualquer La coisa. seule chose qu'on nous demande de faire, A única coisa que nos pede c'est fazer de croire à cet homme-là. é de acreditar nesse homem. Et quand nous faisons cela, Quando façamos aquilo, nous relevons nous aussi les défis. nós também levantamos um desafio. Aujourd'hui, Oh, on ne peut pas relever les défis não pode levantar um si desafio on ne croit pas à cet homme-là. se não acreditar nesse homem. Amen. Amém. Jésus savait Jesus sabia que s'il laissait les choses comme ça, se deixar as coisas assim, tout le monde allait être croyant. todo mundo ia acreditar. Amen. Amém. Parce qu'aujourd'hui, Porque hoje tout le monde croit en Jésus. todo mundo acredita em Jesus. Quel que soit le vrai croyant, O que seja os verdadeiros quel que soit les cristãos, soi-disant croyants, os meios quel cristãos, que soit les incrédules, o que seja os incrédulos, tous ces croyants en Jésus, todos eles acreditam em Jesus. même Satan croit en Jésus. Mesmo Satanás também acredita em Jesus. La Bible dit qu'il croit et il tremble. A Bíblia diz que ele acredita e treme, Mais pourtant, il ne peut pas être sauvé. mas portanto não pode ser salvo. Pourtant, il ne peut pas relever les défis d'aujourd'hui. Portanto não pode levantar o desafio de hoje. Mais Dieu savait Mas Deus o sabia. comment contourner les incroyants. Como a contornar os cristãos? Parce qu'il avait promis. Porque ele prometeu. Il allait mettre une pierre d'achoppement. Ele ia colocar uma pedra de tropeço. Amen. Amém. Et Dieu a placé cette pierre-là. E Deus colocou essa pedra. Et comme Dieu l'a appelé, E como Deus lhe chamou, la pierre d'achoppement, a pedra do pour tropeço,
Mais quand il est venu en secret, Mas quando vai secretamente, il a trouvé son homme. ele achou-se. Il lui a dit, Ele disse: si tu vas là-bas, se você vai lá, tu leur dis de croire en Jésus, dizer a ele acreditar em Jesus, tout le monde va croire. todo mundo vai acreditar. Toi, écoute-moi. E agora você me Donne-moi ouça. l'oreille. Me dá teu ouvido. Amène les gens à te croire. Leva o povo a te acreditar. Amen. Amém. Amène les gens à te croire, toi. Leva as pessoas a te acreditar. Pourquoi? Por quê? Dieu s'est caché des incroyants. Deus se escondia dos increntes. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité. Porque não gostava para que chegasse no conhecimento. Ils sont là, Jésus. Estão lá, Jesus. Jésus. Jesus. Nous, c'est Jésus. Tudo é Mais Jesus. Jésus a fait une mourir. Jesus curvou. Et il s'est caché d'eux. Ele se escondeu deles. Amen. Amém. Pour qu'ils n'arrivent pas à la connaissance de la vérité. Para que não chegasse no conhecimento da verdade. Afin qu'ils ne soient pas délivrés. Enfim, que não seja liberto. Pour qu'ils ne puissent pas relever les défis d'aujourd'hui. Para que não levantasse o desafio de hoje. Parce que si quelqu'un relève les défis, Porque se alguém levantar um cet desafio, homme-là ou cette femme-là doit être sauvé. esse homem ou mulher deve ser salvo. Ou je dirais, il est sauvé d'office. Ou então diria é salvo. Ceux qui iront au ciel, Os que irão no céu, qui vont partir à l'enlèvement, que vão em ce arrebatamento, sont des hommes et des femmes qui vont relever les défis de cette heure. são homens e mulheres que vão levantar o desafio dessa era. Des gens qui vont cesser d'être des femmes et des hommes As pessoas que vão deixar de ser homens e et mulheres qui vont devenir Dieu. e vão tornar Deus. Voilà pourquoi nous venons à l'église. É por isso nós viemos na igreja. Nous ne venons pas ici pour être remplis de connaissances, non. Não viemos aqui para ser preenchidos de conhecimento, não. Nous ne venons pas pour reconnaître beaucoup de citations, non. Não viemos aqui conhecer muitas declarações, Nous ne não. venons pas pour connaître beaucoup de versets bibliques, non. Não viemos conhecer muitos versos bíblicos, não. Mais nous venons à l'église Mas viemos na igreja pour nous préparer para nos preparar, à relever les défis. para levantar o Parce que desafio. quelqu'un doit relever ces défis. Porque tem alguém que deve levantar Et esse il a desafio. déjà relevé cela. Ele já levantou aqui. Voilà pourquoi le dimanche passé, j'avais dit, É por isso, no domingo passado eu tinha dito, mais moi je ne suis pas jaloux de William Branham. eu não sou invejoso do William Marion Branham. Ngai no mokili, Eu aqui na terra, ayaki kotika Branham. eu vim deixar Branham. Ah, Sim, soki yo ayaki kotika ete wana etali yo. se você não vieste me deixar, é contigo. Mais ngai di, Mas eu que ayaki kotika Branham. eu vim deixar Branham. Parce que nayebi une chose, Porque eu sei uma coisa. soki Branham a réussi te, Se Branham não tiver pas de esse, salut pour moi. não há a salvação para mim. Pas de salut pour moi. Não há a salvação para Parce mim. que moi je n'ai pas la force d'y arriver. Porque eu não tenho a força de chegar. Je ne l'ai pas. Não tenho. Le défi est tellement élevé. O desafio é tão alto. Amen. Amém. On ne me demande pas de manifester une star du monde, non. E nem numa estrela do mundo poderia On me demande de manifestar. manifester les dieux tout-puissants. Eles pensam a manifestar o Deus Todo-Poderoso. C'est à quel âge Nicolas peut nascer. O que criou os céus e a terra. C'est lui qu'on vous demande de manifester. Ele que te pede a você manifestá-lo. Maintenant, regarde-toi toi-même. E agora, você se olha você mesmo. Avec ta petite voix que tu as là. Com aquela pequena fé que você tem. Tu crois que tu vas arriver? Você acredita que tu chegarás. Tu crois vraiment? Você acredita. Voilà pourquoi moi, É por isso eu la conscience que ma foi est tellement petite tenho consciência que a minha fé é que pequena. je ne peux pas y arriver. Que não vou chegar. Alors, dans la côté Branham, Então eu vim acompanhar Branham. parce qu'elle a dit, Porque eu sei ele. parce que là, elle a dit, différent dans la vie. Ele foi criado de uma maneira diferente comigo. Il a été doté de capacités différentes de moi. Ele foi dotado de umas capacidades diferentes Et comigo. nous tous dans cette génération, Que todos nós, nessa
Il est le seul qui peut relever les défis. Ele é o único que pode levantar um Et desafio. si lui relève les défis, Se ele levantar um desafio, comme il est notre frère, como ele é o nosso irmão, il ne va pas garder la chose pour lui. não vai guardar a coisa para ele. Quand lui relève les défis, Quando ele levanta um il desafio, va manger avec les frères. então vai comer com os irmãos. Amen. Amém. Ah, il va manger avec les frères. Vai comer com os irmãos. Vous savez, même dans le monde, Você sabe mesmo no mundo, quand quelqu'un devient président de la République, quando alguém torna presidente da República, dans son entourage, il ne met pas des no étrangers. seu meio não coloca os estrangeiros. Attaque ma oya ye pembeni. Ele coloca o que lhe pertence de lado. Dans ma poste, c'est important. Em todos os postos importantes. Attaque ma oya, ça va avoir confiance. E mesmo aquele que ele confia naqueles que têm Et notre confiança. frère aussi, E o nosso irmão também, quand il a relevé les défis, quando levantou um il s'est desafio, senti en insécurité vis-à-vis des autres. ele se sentiu em segurança nos outros. Parce que cela a suscité la jalousie. Porque aquele suscitou inveja. Cela a suscité des luttes. Aquilo suscitou luta. La seule manière pour protéger quelque chose, A única maneira de proteger essa c'est de coisa mener ça au milieu des miens. é levar aquilo no meio dos Gloire à Dieu. nós. Parce que je suis un des miens de William Branham. Sou dos bens de William Marion Branham. Voilà pourquoi je vais dire, Por isso eu disse, c'est que lui est arrivé au ciel. e se ele chegou ao céu, Quand il est arrivé au ciel, quando chegou ao céu, il a pris le ciel qui était loin. ele pegou o céu que estava Il a distante. amené ça près de moi. Ele levou a próximo de Il a mim. amené ça près de toi, ma soeur. Vous devez aimer Branham. Você deve amar Branham. Nous devons aimer Branham. Devemos amar Branham. Branham était notre seul espoir. Branham era a nossa única esperança. De tous les hommes De todos os qui homens sont nés des femmes et des hommes, que é nascido de homens e mulheres. Branham seul pouvait y arriver. Só Branham que poderia chegar. Et gloire à Dieu. E glória a Deus. Parce que par la grâce de Jésus, Porque pela graça de Jesus, Branham y est arrivé. Branham chegou. Laissez-moi me parler de cet homme un peu. Deixa eu falar pouco desse homem. Jésus savait Jesus sabia que nous devions être sauvés. que nós devemos ser salvos. Avant que nous nous asseyions ce matin ici, Antes que sentamos nesta manhã aqui, Jésus nous avait déjà vu assis comme ça. Jesus já tinha nos visto sentado aqui. Avant que le monde ne soit, Antes que seja fundado o il mundo, avait vu chacun de nous là où tu es là. ele viu cada de nós onde você está Il savait sentado. que ce matin, moi je serai ici à la chair. Ele sabia nesta manhã que eu que estaria aqui no Que le púlpito. frère Jojo sera là à la porte. Irmão Jojo estará lá na Que porta. chacun de vous sera là où il est. Cada de nós estará lá no meio. Maintenant, E agora, la seule manière a única maneira pour que ceci soit possible, para que isso seja il fallait possível que Jésus trouve William Marion Branham. era preciso que Jesus achar William Marion Branham. Voilà pourquoi nous disons nous aussi. É por isso nós também dissemos: Oh notre précieux frère, oh nosso precioso si tu irmão, n'étais pas venu, se tu não viesse, nous ne serions pas ici. não estaríamos aqui. Nous ne serions pas ici. Não estaríamos aqui. La vision que Jésus avait d'aujourd'hui, A visão que Jesus tinha para pour que hoje, ceci se matérialise ce matin, pour que ceci se matérialise, para aquilo que seja materializado, Jésus devait trouver William Marion Branham. isso deveria achar William Marion Branham. Et Branham, il était là, E Branham estava lá. il voulait vivre sa vie. Queria viver a sua vida. Il était un homme, Ele era homem. il voulait vivre aussi sa vie. Queria viver também sua Comme vida. chacun de nous vit sa propre vie. Cada de nós vive a sua Mais própria Jésus le vida. regarde, Mas quando ele olha, il dit yo, ele diz: você Oya na beleza pour vivre vie na yo te. não veio na terra para viver a tua vida. Yo yaki na mabele, Você veio na terra pour se sacrifier pour la bandeko na yo. para se sacrificar para teus irmãos. William Branham a sepelé la vie de lokola yo na ngai. William Branham nunca se alegrou na vida como você comigo.
Nunca se alegrou nessa vida. Toute la vie de Branham a été sacrifiée. Toda a vida de Branham era sacrificada. Je ne parle pas de Jésus. Não diga de Je Jesus. parle de William Marion Branham. Mas eu diga do William Marion Branham. Sa vie a été sacrifiée. Sua vida foi sacrificada. On a sacrifié la vie de ses enfants. Sacrificaram a vida dos seus Ils n'ont filhos. pas grandi comme tous les enfants du monde grandissent avec leurs parents. Non. Não cresceram como todas as crianças do mundo On a cresceram. sacrifié même la vie conjugale de Branham. Sacrificaram mesmo a vida conjugal de Branham. La femme de Branham A mulher de Branham nunca se alegrou como as outras mulheres se alegram no casamento. Je vous dis la vérité. C'était pour toi et moi. Era para você Pour e que para cette vision de ce matin se réalise. Era para alguma coisa se realiza nesta manhã. Et Branham, comme tout homme, E Branham, sendo como todo il homem, était conscient de cette mission-là. ele estava consciente desta missão. Il avait des projets dans sa vie. Tinha um projeto na sua Il voulait vida. vivre sa vie. Queria viver a sua Et vida. Jésus-Christ les regarde. E Jesus lhe olhou. Yo, il y a qui prend la matambo en E terre. disse: Você não veio para essas coisas. Il a poursuivi Branham toute la vie de Branham. Ele seguiu Branham toda a sua vida. Toute la vie. Toda a sua vida. Branham ne voulait pas prêcher, vous savez cela. Branham não queria pregar. Vocês sabem aquilo. Et Jésus savait. E Jesus sabia. Só que mudou a deité. Se esse homem não pregar, Quand son gars dans ça là était dans l'oreille. tudo que eu fiz vai em vão. Parce que Branham, Porque Branham il est l'aide du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. é a ajuda de Jesus Cristo para hoje. Jésus ne pouvait pas terminer sa mission Jesus não poderia acabar a sua s'il ne missão prenait pas un certain William Branham sous son contrôle. se não pegava sob controle William Marion Branham. Et Branham ne voulait pas. E Branham não queria. Il sentait la peine de Dieu dans sa vie. Sentia o chamamento na sua Branham ne vida. voulait pas. Branham não queria. Et il a pensé fuir loin de la face de Dieu. Ele pensou fugir longe diante de Deus. Bon, Moutoyo, Esse homem, non, ce qui ça y est. vou lhe mostrar. Non, on sait qu'il est loin. Vou lhe mostrar que vou distante. À cause de son maté. Não vai me apanhar. Il quitte l'Indiana. Ele deixa Indiana Il quitte Jeffersonville. e deixa Jeffersonville. Il part à l'ouest en Arizona. Ele vai lá em Arizona. Il a fui Dieu. Ele fugiu dele. Dieu le regarde. Deus lhe olha. Il dit, mais cet enfant ne comprend pas. Ele diz: essa criança não entende. Il ne comprend pas que c'est lui qui est l'espoir de ses frères. Ele não entende que é a esperança para seus irmãos. Oui, mon frère, ma soeur. Sim, minha irmã, irmã. Branham est notre espoir. Branham é a nossa S'il esperança. n'avait pas porté son message, Se não trouxe essa nous ne mensagem, serions pas ici. não estaríamos Nous aqui. serions des dénominationnels. Seremos Et denominacionais nous serions aujourd'hui des pécheurs. e seremos pecadores. Branham a payé un prix très lourd. Branham pagou um preço tão caro Pour nous sauver. para que você comigo sejamos salvos. Ce n'est pas Branham qui est mort pour nous là. Non. Não é Branham que morreu para nós, não. Ce n'est pas Branham qui a versé son sang pour nous, non. Não é Branham que derramou seu sangue para nós, não. Qui mourut pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quem morreu para nós é Jesus Cristo. Qui versa son sang pour nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Qui versa son sang, A quem derramou seu sangue? c'est le Seigneur Jésus-Christ. É o Senhor Jesus Cristo. Et il a versé son sang E derramou seu sangue pour te sauver toi, para te salvar pour você, sauver une sœur ici, para salvar uma irmã et aqui pour me sauver. e também para me salvar. Aussi pour sauver William Branham. E também para salvar William Branham. Mais pour que ce salut soit effectif pour nous, E para essa salvação seja efetiva para il nós, était impérieux que Jésus prenne William Branham à ses côtés. era importante
Talvez causa muito mal. Quand les gens prennent le prophète pour un paillasson. Quando as pessoas pegam o profeta sendo pano de chão. Quand les gens se moquent du prophète. Quando as pessoas se zombam do Quand les profeta. gens se comparent à William Branham. Quando as pessoas se comparam com William Marion Les gens Branham. ne se rendent pas compte. As pessoas não se rendem conta. Quand Branham fouillait Dieu, Quando Branham fugia dele. pourquoi Dieu n'était pas allé chercher quelqu'un d'autre? Por que Deus não foi procurar uma outra pessoa? Il n'a pas appelé Branham, Branham vient, Branham est venu, non. Não chamou Branham veio. Não. Il appelait Branham. Ele chamava Et Branham. Branham savait que Dieu m'appelait. E Branham sabia que Deus me Mais chamava. Branham voulait vivre sa vie. Mas Branham queria viver a sua Mais Dieu vida. n'a pas laissé Branham tranquille. Mas Deus não deixou Branham tranquilo. Quelqu'un peut s'étonner, il ne parle qu'à de Branham. E talvez alguém vai admirar. Ele fala sobre Branham. Ce sont ces choses qui donnent la vie aujourd'hui. São essas coisas que dão a vida hoje. Ce sont ces choses qui feront que nous relevons les défis. São essas coisas que farão que possamos levantar o desafio. Oh, les prophètes, c'est un homme. Oui, c'est un homme. Hein? Oh, o profeta é homem. Sim, é homem. Mais les ennemis, c'est pas là. Mas não limitas a Ils n'ont pas vu qu'il y a un éclatant mais le lot. Diga nele que é uma ajudadora de Deus para hoje. Dis aussi ça. Diga também isso. Pourquoi tu veux seulement prendre une partie et pas l'autre partie? Por que tem que pegar uma parte e deixar uma parte? Nous ne vivons plus dans l'âge de la portion. Não vivemos na era da Nous porção. vivons dans l'âge de toute la parole. Vivemos na era da totalidade da palavra. Ceux qui sont dans la portion sont encore des pécheurs. Os que estão na porção estão pecadores. Parce qu'il y a la portion, Porque na porção il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit là-bas. não tem o batismo do Espírito Santo. Ça peut vous étonner, mais c'est la vérité. Pode te admirar, é a verdade. Je vais vous dire une chose. Vamos dizer uma coisa. Jésus-Christ, Jesus Cristo, il est venu sur trois noms de fils. ele veio sobre 3 nomes de On filhos. a déjà parlé de ça ici. Já falamos daquilo Il aqui. était fils de l'homme, Era filho de il homem. était fils de Dieu, Era filho de et Deus. il est fils de David. É filho de Davi. Quand il est venu dans sa chambre en Israël, Quando veio em Israel, il s'est présenté comme le fils de l'homme, se apresentou sendo filho de homem. c'est-à-dire le prophète. Quero dizer o Et profeta. pendant nous dit c'était Dieu prophète. E Branham nos diga é Deus Parce que profeta. c'était lui le Dieu de prophète. Porque era o Deus dos Voilà profetas. pourquoi les autres prophètes ont laissé des écrits. É por isso os outros profetas deixaram as Et escritas. quand Jésus est venu, Jésus n'a rien écrit. E por quando Jesus veio, não escreveu nada. C'était pour marquer la différence. Era para dar a De diferença montrer que les prophètes étaient la parole mineure. e mostrar que os profetas era a palavra menor. Mais quand Jésus, ce corps-là est venu sur la scène, E quando Jesus, aquele corpo veio na cena, c'était la plénitude de la parole. era a totalidade da Et palavra. il était un prophète, E era profeta. le prophète, Profeta. Dieu prophète. Deus, o profeta. Après qu'il ait mouru, qu'il est monté au ciel, Enfim que morreu, ressuscitou, subiu ao céu. il est revenu. Ele retornou. Comme nous avons dit le vendredi, Na maneira que dissemos na ce n'est pas sexta-feira. nous qui sommes allés vers Dieu, Não é nós que fomos mais até c'est ele. Dieu qui est venu vers nous. É Deus que veio a nós. Et tout le temps, ça a toujours été cela. E todo o tempo é sempre aquilo. Et quand il est descendu le jour de la Pentecôte, Quando ele desceu no dia da Pentecoste, c'était toujours le même Jésus, era o mesmo c'est qui Jesus avait changé de forme. que mudou de forma. Il était venu premièrement dans la chair, Primeiramente ele veio na et quand carne. il revient, Quando on ne retorna, pouvait plus le voir dans un corps physique, não poderíamos lhe ver mais assim il est fisicamente. descendu sous forme d'esprit, Mas desceu sob a forma de Espírito. le Saint-Esprit. O Espírito Et comme Santo, Dieu le Père est esprit, como Deus Pai é Espírito, voilà pourquoi nous avons appelé Jésus le Saint-Esprit, le Fils de Dieu. é por isso nós o chamamos Jesus Espírito Santo, o Filho de Deus. Et là, il s'est subdivisé. E ali a língua se dividiu. Un peu à moi, Pouco em une mim, partie sur le frère ici, uma parte nesse une irmão partie au aqui ministère là-bas, e uma parte une lá, partie là-bas. uma parte na outra. Et Jésus a inauguré l'âge de la portion. E Jesus inaugurou a era da porção. L'âge de la portion A era da porção a commencé d'Éphèse começou no Éfeso jusqu'à la Odyssée. até na Odisseia. C'était l'âge de la portion. É a era da Où porção. une partie était dans celui-ci, une partie dans celui-là. Ou uma parte estava na outra e uma parte no outro. Et Dieu a continué comme cela.
E Deus continua assim. Jésus, le Fils de Dieu, Jesus, o Filho de il a Deus, continué comme cela. ele continua assim. Il arrive à l'âge de la Odyssée, Chega na era de Laodiceia. avant même d'arriver à la Odyssée. Antes de Laodiceia, C'était là que les gens recevaient le baptême du Saint-Esprit. é lá que havia os batismos do Espírito Santo. Parce que Jésus était dans l'église. Porque Jesus estava na igreja. Amen. Amém. Parce que le Saint-Esprit, Porque o Espírito Santo ça se transmettait de l'un pour l'autre. se transmitia um outro para outro. Celui qui a le Saint-Esprit, Aquele que tem Espírito il Santo prie pour toi, tu reçois le Saint-Esprit de lui. ora para você e você recebe seu Espírito C'est Santo. pour cela que la Bible avait dit, É por isso a Bíblia tinha celui dito: qui prendra d'eau de cette source, aquele que vai beber dessa água, lui-même deviendra une source qui jaillira juste dans la vie éternelle. ele mesmo tornará a água que vai transportar até a vida eterna. Dans l'âge de la portion, Na era da les porção, gens venaient à la source, as pessoas vinham na ils fonte prenaient des eaux de vie, e era a questão da vida et ils devenaient eux-mêmes la vie. e tornava eles mesmos Ils a étaient vida. capables de donner la vie. Era capaz de dar a vida. Même les sœurs donnaient le Saint-Esprit. Mesmo as irmãs davam Espírito Santo. Il prie pour toi, Ora para você tu reçois le baptême du Saint-Esprit parce qu'elle a là. e recebe o batismo do Espírito Santo porque ela Et tem. quand on arrive à la Odyssée, Quando chega na Odisseia, qu'est-ce qui se passe? o que acontece? On a mis Jésus dehors. Colocaram Jesus fora. Quel Jésus? Que Jesus? Parce que nous croyons qu'on a mis Jésus dehors, n'est-ce pas? Porque nós acreditamos que colocaram Jesus fora. La Odyssée a mis Jésus dehors. Na Odisseia colocou Jesus fora. Quel Jésus? Que Jesus? Est-ce que c'était celui-ci? Será que é esse? C'était le Saint-Esprit. Ele é o Espírito Santo. Ils l'ont mis dehors. E colocaram fora. Maintenant, les gens qui devaient sauver, E as pessoas que ele deveria salvar ils étaient restés dans des prisons qu'on appelait des églises. tiveram nas prisões os chamados às Et igrejas. lui, les sauveurs n'avaient plus accès à eux. Ele, o Salvador, não tinha acesso a Les ele. gens venaient à l'église, As pessoas vinham na igreja pensant chercher le salut, pensando procurar a alors qu'il n'y salvação, avait plus de salut dans l'église. enquanto que não havia salvação na igreja. Parce que les donateurs du salut n'étaient plus dans l'église. Porque o doador da salvação não estava na igreja. L'église l'avait foutu dehors. A igreja lhe colocou fora. L'église a chassé Jésus. A igreja expulsou Jesus. Alors là, Então ali, Jésus devait changer. Jesus deveria mudar. Il devait changer de symphonie. Deveria mudar a sinfonia. Il devait aussi changer maintenant de forme. Ele deveria mudar a forma. Parce que ici nous savons tous que Porque todos nós aqui sabemos Jésus n'est pas fidèle quant à la forme. Jesus não é fidel na forma. Il n'est pas fidèle à la forme. Ele não é fidel na forma. Quant à sa forme, Quanto à sua forma, il est un grand infidèle. ele é infiel. Je dis quant à la forme, E digo quanto na forma, pas à sa nature. não na sua natureza. Sa nature demeure toujours la même. A sua natureza é sempre o mesmo. Alors, quand il arrive dans le sage, à la fin des sages de la portion, Quando chega no fim da era da porção, ils l'ont foutu dehors. lhe colocaram fora. Et pour notre information, Para nossa informação, avec ces sages de la portion, com essa era da porção, il était impossible de relever les défis d'aujourd'hui. era impossível levantar o desafio de hoje. Pourquoi? Por quê? Parce que c'était des portions. Porque era porção. Et nous savons que la portion ne peut pas entrer dans la présence de Dieu. E sabemos que a porção não pode entrar na presença de Deus. Rien de partiel. Nada de parcial. Partiel veut dire portion. Parcial. Porção quer dizer parcial. Vous voyez? Estão a ver? Ça ne pouvait pas entrer dans la présence de Dieu. Não poderia entrar na presença de Deus. Ça ne pouvait pas relever les défis. Não poderia levantar um desafio. Et Dieu qui est un Dieu infini, Deus, que é um Deus infinito, on a dit qu'il connaissait la fin avant le début. Ela disse que conhecia o fim antes do Il início. savait que l'église à l'Odyssée allait le foutre dehors. Ele sabia que a igreja de Laodiceia lhe colocará fora. Il avait déjà pris de mesures. Ele tomou medida. Sim. Il savait que toutes les portes seront fermées. Ele sabia que todas as portas Mais serão Jésus fechadas. s'était réservé une seule porte ouverte pour lui. Mas foi reservada uma porta só para ele. Amen. Amém. Toutes les églises étaient fermées. Todas as igrejas estavam fechadas. Ils ont fermé leurs portes à clé contre Jésus. Fecharam suas portas. Mais Jésus, avant la fondation du
monde, Mas Jesus, antes da fundação il do s'était mundo, déjà réservé une porte ouverte. ele reservou uma porta aberta. Et je n'ai pas honte de vous dire, Não vou ter vergonha de cette porte dizer. ouverte que Jésus s'est réservée, Essa porta aberta que Jesus reservou. c'est William, É William, Marion, Branham. Branham. Alors qu'il est dehors, Então está fora. il devait maintenant trouver un moyen. E agora ele deveria achar meio. Il devait se frayer un chemin Ele deveria abrir pour caminho pouvoir retourner dans l'église, para ele retornar na igreja. pas pour sauver l'église. Não para salvar a igreja. Parce qu'une église qui est déjà tombée, Porque uma igreja que já elle caiu ne se relèvera plus jamais. nunca levantará mãos. Mais il cherchait à frayer un chemin. Mas ele procurava abrir Parce que caminho. toi et moi, nous étions esclaves là dans des zones. Porque você comigo tivemos lá escravos. On désirait tant de Dieu en nous. Desejamos tanto Deus Et em nous nós. allons à l'église E íamos na igreja pour que nous puissions trouver Dieu. para que encontramos Deus. Mais Dieu était absent. Mas Deus estava Il ausente. était dehors. Estava fora. Point de salut. Não há salvação. Voilà pourquoi j'ai dit. É por isso, J'ai dit. eu digo, Si Dieu ne prend pas Branham, se Deus não pega Abraão, Ganayon nous a dans le côté. você comigo não temos a salvação. Et quand il est mis dehors, Quando ele colocou fora, c'est Jésus le Fils de Dieu. é Jesus o Filho de Deus. Le Saint-Esprit. O Espírito Santo, Alors c'est là é lá. qu'il change de forme. Ele muda de forma. Il laisse la dispensation du Fils de Dieu. Deixa a dispensação do Filho de Il Deus. retourne à la dispensation du Fils de l'homme. Ele regressa na dispensação do Filho de Homem. Il était d'abord le Fils de l'homme. Ele era o Filho de Homem. Après la mort, la résurrection et l'ascension, Depois da morte, a ressurreição e a subida, il est devenu le Fils de Dieu. tornou Filho de Deus. Mais quand il a rencontré des obstacles, Mas quando encontrou obstáculos il empêchait d'œuvrer. que lhe impedia obrar, Alors il est retourné à Fils de l'homme. ele retornou no Filho de Homem. Et on ne parle pas d'un Fils de l'homme, non. Não se fala assim de Filho de Homem. On se parle du Fils de l'homme. Falamos de Filho de Homem. Et quand on parle du Fils de l'homme, Quando fala de Filho de on Homem, ne voit pas un prophète, não vê profeta, mais Dieu, mas é Deus. tout Dieu, Todo Deus, sous une forme humaine. sob a forma humana. Et cette écriture-là E essa escritura s'est manifestée dans la vie de William Branham. se manifestou na vida de William Marion Branham. Il a dit, je ne suis pas le Fils de l'homme, Ele disse que não sou filho de homem, mais je manifeste le Fils. mas eu manifesto o Filho. Maintenant, faisons une pause ici. E agora vamos pausar pouco aqui. Branham qui dit, Branham que diga, je ne suis pas le Fils de l'homme, não sou o Filho de homem, mais je manifeste qui? mas eu manifesto quem? Le Fils de l'homme. O Filho de homem. Branham n'est pas le Fils de l'homme, Branham não é o Filho de mais homem, il manifeste qui? mas ele manifesta quem? Alors souvenez-vous de notre défi. E lembrai-vos ao nosso desafio. C'était quoi? É o quê? De manifester qui? É manifestar quem? Le Dieu vivant, O verdadeiro Deus. un véritable de cette terre. E vivo desta era. Et Branham qui dit, E Branham que diz, je ne suis pas le Fils de l'homme, não sou o Filho de homem, mais je manifeste le Fils de l'homme. mas eu manifesto o Filho de homem. Le Fils de l'homme, c'est Dieu, O Filho de homem é Deus, sous la forme d'un homme. sob a forma de homem. Et quand Branham le manifeste, Quando Branham manifesta, il élève les défis d'aujourd'hui. ele levanta desafio de hoje. Et c'est ça le sujet de notre joie. Esse aqui é o tema da nossa alegria. C'est ça la bonne nouvelle pour nous. Essa é a boa nova para nós. Amen. Amém. Il a relevé les défis. Ele levantou desafio. Et quand tu lui relèves les défis, Quando ele levanta tout ce desafio, que moi j'ai à faire, tudo que eu tenho a tout ce fazer, que nous avons à faire, tudo que temos a fazer, c'est de le voir. é acreditar nele.
Voilà pourquoi frère Branham dit, dans la prédication, na pregação, la parole parlée est la sémence originelle. a palavra falada é a semente original. Deuxième partie, Última parte, paragraphe 378. parágrafo 378. C'est prêché le 18 mars 62. Pregado 18 de março de 62. Paragraphe 378. Parágrafo 378. Frère Branham dit, Irmão Branham diz: ceci est une loi de Dieu. Jesus é Non, ceci. Isto Ceci est une loi de Dieu. Isto é uma lei de Deus. Voici quelque chose qui va. É alguma coisa que vai 3 pontos. Je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Não sei se vou dizer ou não. Ceci est une loi de Dieu. Isto é uma lei de Deus. La loi de Dieu, A lei de Deus c'est de recevoir un serviteur confirmé. é de receber servo confirmado. Amen. Amém. La loi de Dieu, A lei de Deus c'est de faire quoi? é de fazer o C'est quê? de recevoir É de receber un serviteur servo confirmé. confirmada. Amen. Amém. Et William Branham, E William Branham, il est confirmé ele é comme confirmada. étant le serviteur de Dieu aujourd'hui. Sendo hoje servo de Deus. Alors la loi de Dieu E na lei de nous oblige, Deus toi et moi, obriga você de comigo le recevoir. de receber ele. Nous le recevons de ce que Dieu a fait de lui. Nós recebemos dele que Deus fez dele. Si Dieu a fait de Branham prophète, Se Deus fez Branham et profeta que nous le recevons en qualité de prophète, e que nós recebemos na qualidade de profeta, nous recevons les effets bénéfiques du ministère de William Branham. recebemos o efeito benéfico do ministério do William Marion Branham. Quel effet bénéfique? Que feito benéfico! Manifester les dieux vivants Manifestar o Deus et vivo véritable de cette terre. e verdadeiro dessa era. Voyez combien on doit aimer cet homme. Veja quanto devemos amar esse homem. Nous devons l'aimer. Devemos lhe amar. Il n'est pas notre sauveur. Ele não é nosso Salvador. Il n'est pas notre Dieu. Ele não é nosso Deus. Mais il est notre frère. Mas ele é nosso irmão. Notre précieux frère. Nosso precioso irmão. S'il n'était pas venu, Se ele não nous veio, ne serions pas assis ici. você não estará sentado aqui. Branham a fui Dieu. Branham fugiu Il dele. part en Arizona. Ele foi a Arizona. Dieu regarde Branham. Deus olhou em Branham. Il dit, yo mwana botika yo te. Ele lhe disse: não vou te abandonar. Parce que yo za lisungi na nga na ntango na suka. Porque você me ajuda no último tempo. Parce que na nzela na yo nde nga na kosilisa mosala na bandaki. Porque através de você vou findar o meu trabalho que comecei. Alors Dieu regarde à la maison de Branham en Indiana. Então Deus olha na casa de Branham em Indiana. Il savait que Branham aimait Edouard. Il savait Ele sabia. que Branham aimait beaucoup Edouard. Branham amava muito Eduardo. Edouard c'était son petit frère qui venait après lui. Eduardo era seu irmão menor. Avec qui ils avaient passé des moments difficiles. Que passaram um momento difícil. Et Branham l'aimait beaucoup. E Branham amava muito ele. Dieu va tuer Edouard Deus matou Eduardo simplement pour ramener William Branham. simplesmente para trazer de volta irmão Branham. Quand Edouard meurt, Quando Eduardo morreu, donc comprenez que Branham a perdu son frère, on a eu l'engaï. entende que Branham perdeu o seu irmão por causa de você comigo. Quand son frère meurt, Quando seu irmão on lui morreu, écrit une lettre. ele escreve uma Il carta était dans un ranch là en Arizona. e que estava lá em Arizona. Quand il a pris la lettre, Quando pegou a carta, Branham a pleuré toute la nuit. Branham chorou toda a Il noite. a dit, oh non, Ele disse: "Oh, on a não, beaucoup souffert. ele sofreu Edouard muito. ne pouvait pas partir comme ça. Eduardo não poderia morrer C'est assim." là fait quoi? Il est revenu. Ele retornou. Lisez l'histoire de ma vie, vous allez voir ça. Leia a história da minha vida para ver aqui. Quand il revient, Quando ele on regressou, part au cimetière. foram no cemitério. On arrive au cimetière. Chegaram no cemitério. Le pasteur se met à prêcher. O pastor coloca a C'est pregar. alors là que Dieu parle au cœur de Branham. É lá que Deus fala no coração de Branham. Branham qui pensait sur loi de Dieu. Branham
fugir longe de Dieu avait Deus. une manière de les ramener. E Deus tinha uma maneira de lhe trazer de Et volta. juste après l'enterrement de son frère, E se não fosse inteiramente o seu irmão, juste après, depois do enterro, Branham n'est plus jamais retourné en Arizona. Branham nunca regressou em Arizona. Il est resté en Indiana. Ficou em Indiana. Et c'est là que Branham a commencé à aller à l'église. É lá que Branham começou a ir à Et igreja. c'est ça le début de toutes choses. É aqui o início de todas as coisas. Dieu a commencé à retrouver son fils bien-aimé. Deus começou a achar seu filho bem amado. Son grand aide pour aujourd'hui. O seu grande ajudador para hoje. Et quand Branham est allé à l'église, Quando Branham foi na igreja, la suite, nous sommes ici. a seguida, você e comigo estamos aqui. William Branham, William Branham, il devait ele deveria relever les défis d'aujourd'hui. levantar o desafio de hoje. Il était le seul qui pouvait faire cela. Era o único que poderia fazer aqui. Amen. Amém. Il était le seul Era o único qui pouvait faire cela. que poderia fazer. Voilà pourquoi le vendredi, É por isso na sexta-feira. nous avons lu une écriture ici Lemos uma escritura aqui, où Branham nous pose à tous la question. onde irmã Branham pergunta a todos nós. Il nous pose la question, il nous dit, Ele pergunta a nós, diz: croyez-vous que je suis la vérité? vocês acreditam que eu sou a verdade? Je vais lire cela. Vou ler aqui, Parce que vendredi, beaucoup de gens n'étaient pas venus. porque na sexta muitos não vieram. Frère Branham, il dit, Irmã Branham diz: dans la prédication Jéhovah Jireh, na pregação Jeová Jireh, première partie, primeira parte, du 5 juillet 62, 7 de julho 62, paragraphe 228, parágrafo 228. Branham dit ceci. Irmã Branham disse assim: Vous ne croyez pas que je suis un imposteur? vocês não acreditam que sou um impostor? Branham a dit la mission. Branham nos pergunta: Il est besoin de demander quelqu'un à aventurier. vocês não acreditam que eu, Branham, sou aventureiro? Que Dieu vous bénisse. Que o Senhor vos abençoe. Il dit, Ele diga: croyez-vous que je suis la vérité? acreditem que sou a verdade. Vous croyez qu'il est la vérité, n'est-ce pas? Vocês acreditam que ele é a verdade? Alors, Então, si Branham est la vérité, se Branham é a verdade, alors nous voulons écouter la vérité. e nós queremos ouvir a verdade, Parce que la Bible nous a dit, porque a Bíblia tinha nos dito: vous connaîtrez la vérité, conhecereis a et verdade, la vérité vous affranchira. e a verdade vai vos render livre. Affranchir, Libertar ça veut dire délivrer. quer dizer liberto, C'est-à-dire qu'on était liés, e quer dizer aquele que estava ligado, liés par beaucoup de choses ligotando em muitas qui coisas, nous empêchaient de relever les défis d'aujourd'hui. que nos impedia levantar o desafio de hoje. Notre seul espoir, A nossa única c'est esperança d'écouter la vérité. é de ouvir a Parce verdade, que la vérité a une vertu porque a verdade tem virtude de délivrer. de Et libertar. quand la vérité délivre, Quando a verdade liberta, alors là, toutes choses sont possibles. é lá que todas as coisas é possível. Amen. Amém. Nous avons cru que Branham est la vérité, n'est-ce pas? Nós acreditamos que Branham é a verdade, não é? Maintenant, nous allons écouter la vérité nous parler. E agora vamos ouvir a verdade nos falar. Je vais lire les critiques que j'ai lues le vendredi. Vou ler uma declaração que eu li na sexta, Dans la prédication, na pregação. la voix du signe, A voz do sinal. du 21 mars 64. 21 de março 64. Écoutons maintenant la vérité. E vamos ouvir agora a verdade. Je crois que nous savons tous de quelle vérité je parle. Eu creio que todos sabem de que verdade eu falo. Je sais que Jésus est la vérité. Eu sei que Jesus é a verdade. Mais moi, je ne parle pas de cette vérité-là. Mas eu não falo dessa verdade. Moi, je parle de William Marion Branham, la vérité. Eu falo do William Branham é a verdade. Écoutez maintenant la vérité nous parler. Escuta agora a verdade nos falar. La voix du signe, A voz do sinal. paragraphe 268. Parágrafo 268. La vérité nous dit ceci. A verdade nos diga assim: Je ne suis pas la parole. eu não sou a palavra. Amen. Amém. La vérité nous dit A verdade nos diga que lui, il n'est pas la parole. que
qui? Nawe wake. Ce n'est pas un imposteur. Nawe boshte. Mais c'est la vérité qui parle maintenant. Masenya verdade que fala agora. Je suis un homme. Eu sou homem. Mais vous voyez, Mas não a ver. il sert de ce corps. Ele serve desse corpo. Voici la vérité dont nous parlons, c'est lui. Esta verdade que nós estamos a falar é ele. Je ne parle pas de celui-là, non. Eu não falo daquele. Parce que la bonne nouvelle aujourd'hui, Porque a boa nova je hoje ne vais pas les parler de celui-là. não é falar daquela aí. Amen. Amém. Je ne m'ai pas appelé pour être prédicateur pour parler de celui-là, non. Deus não me chamou ser pregador para falar daquela aí, Je não. m'ai appelé pour prêcher celui-ci. Ele me chamou para pregar esse homem aqui. Aussi longtemps que je serai vivant, Enquanto que estarei que vivo, je serai apte à prêcher, que serei apto de je pregar. vous prêcherai toujours cet homme. E sempre eu pregarei esse homem. Si tu me traites d'idolâtre, c'est ton problème. Se você me trata idólatra, é teu problema. Mais moi je sais, Mas eu sei, la bonne nouvelle aujourd'hui, a boa nova hoje j'ai parlé de cet homme. é falar desse homem. Pour relever les défis aujourd'hui, Para levantar o il desafio faut hoje, parler de cet homme. tem que falar desse homem. Parce que le mystère, Porque mistério, quand Dieu a brisé les eaux, quando Deus quebrantou o selo, c'est au travers de cet homme é através desse que homem nous avons écouté les mystères. que nós ouvimos o mistério. Nós Nous n'avons pas écouté les mystères não ouvimos o mistério au travers de ces lèvres ici. Non. através desses lábios aqui, não. Nous, Mas nous nós avons écouté les mystères ouvimos o mistério au travers des lèvres humaines de cet homme. através dos lábios humanos desse homem. Et le mystère, E o mistério ils ont une particularité. tem uma particularidade. Quand vous recevez le mystère, Quando recebe o c'est mistério, le mystère qui vous sauve. é o mistério que vous Parce que quand vous salva. recevez le mystère, Quando recebe o vous mistério, devenez vous-même homme ou femme de mystère. e torna homem ou mulher Et mistério. ceux-là qui croient le message de Branham, Aqueles que acreditam na mensagem de ce ne sont pas Deus des hommes et des femmes simples, non. não são simplesmente homens, Ce sont des hommes et des femmes de mystère. são homens e mulheres Voilà mistérios. pourquoi les gens du monde ne nous comprennent pas. E os homens do mundo não nos entendem. Ils sont là jour et nuit à nous critiquer Estão na noite e dia nos parce qu'ils criticar, ne nous comprennent pas. mas eles não nos Ils entendem, sont des mystères pour eux. porque somos mistérios para eles. Vocês também, Porque eles sabiam que a gente gostava santo. vocês pensam que são Eles santos. dizem, É o que eles digam. toca de sacate. Nunca Não pensamos. samba santo. Somos os santos. Soyez fiers de ce message. Soyez fiers de ce message. Seja orgulhoso dessa mensagem. N'ayez pas honte du message. Não tenha vergonha da mensagem. Le message, A mensagem c'est ça que le monde n'a pas. é aquilo que o mundo não C'est tem. ça que le monde n'aura jamais. É o que o mundo nunca haverá. C'est ça que nous avons reçu. É aquilo que nós C'est ce qui recebemos. fait de nous des hommes et des femmes particuliers. Que faz de nós homens e mulheres particulares. C'est ce qui fait de nous des mystères. É aquilo que faz de nós mistério. Voilà pourquoi je le dis chanter. É por isso Xenobi cantava. Il dit, ma bomba ni eza na ntina. E o esconderijo tem importância. A mistérios tem importância. Ma bomba ni eza na ntina. Mistérios têm importância. Ndima yango na kati ya motema na yo. Acredita que eu dentro de você, Na motu te. na cabeça não, Ndima yango na motu te. na cabeça não. Mais ndima yango na kati ya motema. Acredita dentro do So coração. yango nde eza na nguya kobongola yo. Porque o mistério tem poder de mudar. Oh oui. Sim, C'est quoi cela? eu acredito no mistério. É mistério Il nous transforme aujourd'hui. que nos transforma Parce hoje. que la puissance de la transformation Porque o poder da est transformação aujourd'hui dans le mystère. está hoje no mistério. Frère Branham me dit, Irmão Branham me diz, la vérité nous dit, a verdade nos diz, je ne suis pas la parole, eu não sou a palavra, je suis un homme. eu sou um homem. Mais vous voyez,
Il est un homme, ele é um homem, mais la parole mas a palavra se sert de ce corps. serve desse corpo. Amen. Amém. Nous continuons. Continuamos. En effet, No entanto, no entanto, il est mort, ele morreu. en effet, No entanto, il est mort. ele morreu. Pourquoi? Para o quê? Écoutez, Escuta, il est mort ele morreu. para. Il est mort, ele morreu. Pour sanctifier ses corps. Para santificar esse corpo. Il doit se servir de ses corps. Ele deve se servir desse corpo. Lélo, Hoje, só vai se servir de ton côté. não se servir desse corpo, Também alors la cause va échec. Deus no céu vai derrotar. C'est-à-dire qu'à pour faillir. Quem dizer vai falhar. Alors que hier, à côté, jamais pour faillir. Enquanto que ele não pode falhar. Mais la seule condition Mas a única pour condição que jamais alors la faillite, para que Deus no céu não falhar, il fallait se servir de ton toyo. era preciso de se servir desse corpo. C'était la seule manière Era a única maneira pour que jamais alors la infaillible. para que Deus no céu seja infaível. Voilà pourquoi il est mort. Eis por isso ele morreu. Pour sanctifier ses corps. Para santificar esse corpo. Les gens qui lisent avec moi, c'est comme ça, pourquoi? As pessoas que lêem comigo aí assim está escrito. Maintenant, on dit ça. Não estou a Je suis en acrescentar. train de répéter William Marion Branham. Eu estou a repetir William Marion Branham. Ce ne sont pas mes paroles. Não são minhas palavras. Moi, je dirais, Eu diria. ce sont les paroles de William Branham. São as palavras de William Marion Branham. Et William Branham, E William Branham, à la barre du jugement, na barra do il julgamento, fait à Colomba, e ele vai ce dizer: n'était pas mes paroles, não eram minhas c'était palavras, tes paroles à toi. eram as tuas palavras aqui. Parce qu'il nous a dit, Porque ele nos je disse: ne dis pas ces choses de moi-même. eu não digo essas coisas de mim mesmo. Frère, Irmão, sœur, irmão, croyez seulement ce que dit William Branham. acredita apenas no que diz irmão Branham. Si moi, je dis quelque chose, Diz alguma que coisa Branham n'a pas dit, que Branham não disse. emballé à mon bonheur. Pega aquilo, Waka ya mona lixo. pega aquilo no lixo. Até eu sou nem que estou de menino. Está soando Porque que Branham é como talonia Se amor. a Branham não disse aquilo, Mamá, papá, waka ya amor. vai deixa aquilo. Mas que ele não vai mudar quando mataca cufa. Porque a palavra do homem traz morte. Taka ele vai mandar vender com peça bobo. Sempre a palavra do Senhor dará vida. Leloyo, E hoje, ele vai mandar a palavra do o Senhor Senhor ya amor. para ouvir O aquilo. Senhor me será conta, vou dar cada vida boa. Era preciso todos nós ouvir aquilo nesse homem. Vous savez quand Jésus-Christ était sur la terre, Você sabe quando Jesus estava aqui sobre a terra? dans cette chair-là, Naquela carne. un jour Pierre lui a dit, Dia Pedro lhe disse: à qui irons-nous? a quem iremos? Parce que nous, Porque não, nous avons su. nós Nous avons su temos conhecimento que c'est toi que você, qui as le parole de la vie éternelle. que tem a palavra da vida eterna, Aujourd'hui, les paroles de la vie éternelle a palavra da vida eterna se trouvent là où cet homme est. ici Se trouve là où il y a cet homme. se encontra onde é esse homem. C'est vraiment là qu'il y a le parole de la vie éternelle. É lá que tem a palavra da vida eterna. Les autres liens vous donneront la mort. Os outros vão te dar a morte. Qui que ce soit, O que seja, même s'il est formé dans le monde, mesmo é famoso no mundo. s'il ne répète pas William Branham, Se não repetir William Branham, ne recevez pas sa parole. não recebe a sua palavra. Life. Life. Je veux que nous soyons comme les chrétiens de Béret. Gostaria que sejamos os cristãos de Belém. C'était des croyants de Paul. Era cristãos de Paulo. C'est ça que la promesse à qui Paul. E seu mensageiro era Paulo. Quand Paul a dit Ivango, Quando Paulo lhes pregou, mas se o livro do Santo, tiveram o Espírito Santo. mas ela que tinha,
eram quietos, bazalaki kosagite te. não eram agitados. Soki nga na ye, A seu fim, eske okomoni kaka aza prédia, até essa vivência irmão que aza prédicateur ya nguya. a sua pregador poderoso. Bango bakofana na ngai te. Eles não vão discutir comigo. Nga na di, Irmão que lokola aza prédicateur ya nguya, começa grande pregador. chere yango oyo, Daqui o púlpito, matanga ya biso. sobe e nos prega. Bango bakoya bafandi ndenge ofandi kaka. Eles vão vir sentar na maneira que você vê. Abandi koteya, Ah, vai começar a pregar. abandi koganga, Vai começar a gritar. azoganga. Ele está a gritar. Bango baza kimia. Eles estão calmos. Eloko nini baza kosala? O que eles faziam? Bazoyoka. Estão ouvindo. Makambo nyonso frère azoloba. Todas as coisas que Cristo está falando. Eske yango Paul alobaki? Será que é aquilo que Paulo disse? Soki eza yango, Se é aquilo, bango bandimi te frère aza modele ya nguya. é lá que vão acreditar que irmão Di é pregador Mais poderoso. soki ofrère alobi eza Paul alobi te, E se aquele irmão que falou que Paulo não disse, bango bakobwaka yango. eles vão rejeitar aquilo. Amen. Ils vont rejeter cela. Vão rejeitar aquilo. Parce qu'ils étaient des élus. Eram excelentes. Et pas pour le midi. Irmão Branham diz, Paul, Paulo, soki ayaki na message ya jour na ye te, se não viesse com a sua mensagem, alingaki ata séduire élu moko te ya ntango wana. ele não poderia seduzir nenhum eleito daquele tempo. Mais William Branham, William Branham, lui qui a prêché comme Paul, ele que pregou como Paulo, lui qui a prêché plus que Paul, ele que pregou mais do que ne Paulo, pouvait pas nous séduire, nous, não poderia nos seduzir s'il n'avait pas mené le message d'aujourd'hui. se não trouxe a mensagem de hoje. Parce qu'aucun autre message Porque nenhuma outra mensagem ne pourra relever les défis de cette heure-là. que poderia levantar um desafio dessa Pour época. relever les défis d'aujourd'hui, Para levantar um desafio de hoje, le message d'aujourd'hui. é preciso a mensagem de hoje. Voilà pourquoi dans la prédication de l'évangélisation au temps de la paix, É por isso na pregação, a evangelização no último tempo, William Branham me dit, William Branham diz, le message a mensagem et le messager du temps de la paix e o mensageiro do entardecer devront répondre à la situation du temps de la paix. deveriam responder nas situações do último tempo. Amen. Amém. Si nous avons suivi Branham, Se nós seguimos, parce que nous avons su porque nós temos conta que les paroles de la vie éternelle aujourd'hui, que a palavra da vida eterna hoje ne sortent que des lèvres de Branham. sai nos lábios de Branham. Je dis seulement, Eu digo apenas, il est mort ele morreu pour sanctifier ce corps, para santificar esse corpo afin de s'en servir. e fim de se servir. Amen. Amém. Oyo, Esse, akufi, ele morreu pour la sanctifier toto oyo, para santificar esse corpo. pour asala nini na nsima, Para fazer o quê? asalela toto oyo. Para trabalhar com esse corpo. Voilà pourquoi la bonne nouvelle, É por isso a boa nova. c'est parler de William Marion Branham. É de falar de William Marion Branham. Le salut aujourd'hui, A salvação hoje. c'est prêcher William Marion Branham. Eu pregar William Marion Ce Branham. n'est pas mes paroles à moi. Não é minhas Ce palavras. ne sont pas les paroles de Branham. Não são as palavras de Ce sont les Branham. paroles de Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. São as palavras de Jesus Cristo mesmo ontem e hoje eternamente. Quand il est venu à Branham, Quando veio em Branham, ce n'était pas Branham. não era Branham. D'abord, Primeiramente, Branham était pour quelqu'un pour nous gagner. não é Branham que foi me Qui est procurar. derrière pour nous Branham? Ele que veio me procurar Branham. Branham est ta femme qui l'a lié. Branham ali sentou ele. Até il a lié, Pregou ele. parce que tu vas bango, As pessoas avec des acreditaram. mamans à main et des ici. Lhes levou na água do batismo. Pendant que Branham est baptisé là, No momento que Branham me batizava, ce grand voyageur a quitté le ciel. este grande viajante deixou o céu. Il est venu jusqu'à la rivière au royaume. Ele chegou até ele, eu Comme olho. Branham a commis la 17e personne, Onde Branham estava batizando a pessoa. aí il dit si Branham voyait. Disse Branham assim, L'olègue moko, na mesma maneira, la fille Jean-Baptiste, eu enviei João Batista pour a préparé l'olègue à Galiboso, para preparar a minha primeira vida. Indio,
aqui Jesus. Amen. Amém. Côté aqui Jésus est. Não prega aqui Jesus. N'a dit que Jésus est Sambaï. Eu sei que Jesus é eu. Car tu l'as dit bio. Eu que te enviei. T'as dit tata tu l'as dit naï. Na maneira que o Pai me Naï si enviou. on a dit bio Branham. Eu também, Branham, te envio. Côté aqui Jésus est. Mas não prega aqui Jesus. Mais sois dit. Mas prega aqui. Que Maria Andy Mayo. Lhe leva para te acreditar. Et aujourd'hui, E hoje, les gens audacieux, as pessoas têm ils sont Branham été. que nós Branham não. Ils sont caca Jésus. Nós sempre é Jesus. Ozoe na makambozo lo bate. Você não sabe o que estás a Jésus dizer. était mort Jesus morreu pour élever, pour sanctifier ce corps, para santificar esse corpo. en fait de s'en servir. E fim de usá-la. Ce corps, en fait de s'en servir, E fim de usar esse corpo. et qu'il donne un don. E que ele dá dom. Nous sommes les croyants du message. Somos cristãos da mensagem. Quand il sanctifie ce corps, Quando ele santifica esse corpo, c'est pour s'en servir. é para usá-la. Pourquoi? Por quê? En fait, que ce corps ici E fim desse corpo, puisse relever les défis d'aujourd'hui. para levantar o desafio de hoje. Et qu'est-ce qu'il fait? O que ele faz? Il lui donne un don. Ele dá dom. Nous savons tous que Sabemos todos que l'homme est non. o homem é homem. Mais les dons, Mas o dom, vous avez la réponse. vocês têm a resposta. Il lui donne un don Ele dá dom pour que ça ne soit douter. para que ele não permaneça mais no Quand homem. on a sanctifié notre yo, Quando Deus o santificou esse et corpo qu'à ça lui don, e que fez o dom, acabou. terminou. Rien n'est la moutou et s'il O renato do homem acabou. Maintenant, c'est le Dieu tout-puissant en œuvre. E agora Deus Todo-Poderoso em obra. Sim. Maintenant, il est là. E agora está lá, Relevant les défis levantando o au desafio. travers de cette chair qu'il a sanctifiée. Através desse corpo que ele santificou. Et quand nous voyons cela, Quando vejamos et aqui que nous croyons dans cela, e que acreditamos nous naquilo, relevons nous aussi les défis. nós também levantamos o desafio. Amen. Amém. Merci. Et il en donne un don. E ele dá dom. Voilà me dit, Branham diz, c'est juste comme de prier cela. é justo como embraiar aquilo. C'est-à-dire, Quer dizer, quand on dit de prier, quando ele embraia, c'est-à-dire, on sépare la partie qui donne des ordres quer dizer separa a parte que dá a ordem aux parties qui reçoivent l'ordre. e também a parte que recebe a ordem. Amen. Amém. Donc, on débraye cela. E quando embraia aquilo, Quand il donne les dons, quando dá o dom, ce n'est pas vraiment maintenant, não é Branham na que coisa, c'est Dieu mas é qui Deus. débraye Branham. E embraia Branham. Et me dit débrayer, Eu disse embraiar. c'est-à-dire, on sépare la partie qui donne les ordres Quer dizer separa a parte que dá a ordem des parties qui reçoivent l'ordre. e a parte que recebe a Et ordem. dans le corps de l'homme, E no corpo do les homem, ordres viennent du cerveau. e ordem vem do cérebro. Parce que c'est le cerveau qui raisonne Porque o cérebro que et raciocina qui donne des ordres aux autres parties du corps. e que dá a ordem às outras partes do corpo. Je suis ici. Eu estou Si aqui. je vais aller là-bas, Se quero ir c'est lá, mon cerveau é meu qui cérebro va donner des ordres e vai dar a à mes ordem pieds nos meus pour que je me pés déplace. para que desloca. Maintenant, qu'est-ce que les dons font? E o que o não faz? Les dons débrayent Branham. O não embraia Branham. Ça sépare Ele le separa cerveau de Branham. cérebro de Ils Branham ont des autres parties de son corps. e outro corpo da
veut. Não quer ir onde quer ir. Il a envie d'aller. Ele quer Mais il ne veut pas aller. mas não pode Parce ir. qu'il est débrayé. Porque ele é embraiado. Et Branham me dit, E Branham me diz, c'est comme débrayé. c'est juste comme débrayé. é como embraiado. Débrayé c'est là. Embraiado aquilo. Alors, le Saint-Esprit prend le contrôle. Então, o Espírito Santo toma o controle. Quand il est débrayé, Quando ele é embraiado, il ne peut plus faire sa volonté. não pode fazer a sua vontade. Alors, c'est le Saint-Esprit Então, é o Espírito qui Santo prend contrôle du corps de Branham. que toma controle do corpo de Branham. Qui fait faire à Branham ce que le Saint-Esprit veut. Que faz em Branham o que o Espírito Santo quer. Même si la volonté de Branham Mesmo se a vontade de est Branham contraire à la volonté du Saint-Esprit, é contrário à vontade do le Espírito corps de Santo, Branham fait la volonté du Saint-Esprit. o corpo de Branham obedece no Espírito Si Santo. Branham veut dire quelque chose Se Branham quer dizer alguma qui est coisa contraire à ce que le Saint-Esprit veut dire, que é contrário no que o Espírito Santo quer la bouche de dizer, Branham va seulement dire ce que le Saint-Esprit a à dire. a boca de Branham vai dizer o que o Espírito Santo quer dizer. Parce qu'il est débrayé. Porque ele é embraiado. Voilà pourquoi le verset que nous avons lu, É por isso o verso que nós lemos dans Jean chapitre 13, 16, em João capítulo 16. la Bible dit A Bíblia que diz: quand le Saint-Esprit viendra, quando o Espírito Santo virá, il vous conduira dans toute la vérité. vai nos conduzir em toda a verdade. Amen. Amém. Il ne parlera pas de lui, le Saint-Esprit, non. Ele não falará dele mesmo, o Espírito Santo Mais não. il dira ce qu'il aura vu à moi. Mas ele dirá o que vai ouvir em mim, Ce qu'il aura vu de Jésus. o que vai ouvir de Jesus. Mais pas de ce Jésus ici. Mas não desse Jesus Mais aqui. ce Jésus ici. É desse Jesus aqui. Ça aussi c'est Jésus. Esse também é Jesus. C'est Jésus là-bas qui parlait. É Jesus lá que falava. Il dit quand le Saint-Esprit viendra, Ele disse: quando o Espírito Santo il nous virá, conduira dans toute la vérité. ele vai nos conduzir em toda a verdade. Il ne parlera pas de lui-même. Ele não falará de si mesmo, Mais il dira de tout ce qu'il aura vu de moi. mas ele vai dizer do que vai ouvir de mim. Le Saint-Esprit c'est Jésus. O Espírito Santo é Jesus. Amen. Amém. Dans le corps il est fils. No corpo ele é filho, Mais en esprit il est. mas é Espírito. Le Saint-Esprit. No Espírito é o Espírito Mais Santo. quel est ce Saint-Esprit? Mas qual é este Il Espírito quand Santo? il vient vers nous, Quando vem em nós, il nous conduit dans la vérité. nos conduz na Il verdade, ne nous parle pas de lui, mas ele não nos fala dele, mais il nous parle de ce qu'il a vu de Jésus. mas ele nos diga o que ouviu de Jesus. C'est cet esprit ici. É esse. Quand il est débrayé, Quando ele é embraiado, Branham me dit, Branham diz: alors le Saint-Esprit prend le contrôle. então o Espírito Santo toma o controle. Ce n'est pas une portion du Saint-Esprit, non. Não é uma porção do Espírito Santo, C'est não. la plénitude É a plenitude du Saint-Esprit do Espírito qui Santo entre dans cet homme que entra nesse et homem qui nous conduit dans la vérité, e que nos conduz na verdade, qui nous délivre. que nos liberta, Ça nous rend libres nos rende pour que livres, nous puissions nous aussi relever les défis para que nós também levantamos que lui a déjà relevés. e o que ele já levantou. C'est seulement en relevant ces défis É somente levantar esse desafio que nous pouvons être appelés enfants de Dieu que podemos ser chamados filhos de Deus et filles de Dieu. e filhas de C'est en Deus. le recevant lui cet homme. É de receber ele, esse Parce que homem. quand vous le recevez, Porque quando você lhe vous recebe, recevez celui qui l'a envoyé. você recebe automaticamente aquele que lhe enviou. Qui l'a envoyé? Quem enviou ele? Vous recevez Jésus. Você recebe Jesus. Amen. Amém. Frère Branham me dit, Irmão Branham diz: dans la prédication, les hommes qui sont en prison, na pregação, as almas que estão na prisão, au paragraphe 127, no seu parágrafo 127, Frère Branham me dit ceci. Irmão Branham disse assim: Remarquez, observa, c'est le même Saint-Esprit é o
o Espírito Santo qui habitait en lui. que habitava nele. Amen. Amém. Branham me dit, Branham me diz, c'est le même Saint-Esprit é o mesmo Espírito qui Santo habitait en lui. que habitava nele. Jésus, quand il était sur la terre, Jesus, quando estava sobre a terra, il disait, moi et mon Père, nous sommes un. ele dizia, eu com meu Pai somos um. Je ne fais pas ce que moi je veux, Eu não faço o que eu faço, mais je fais ce que mon Père me montre. mas faço o que meu Pai me mostra. Et Branham nous dit, E Branham nos diga, le Père qui lui montrait des visions, o Pai que lhe mostrava visões, il habitait dans ce corps-là. que habitava naquele corpo. Amen. Amém. Et Branham ici nous dit, E Branham aqui nos c'est le diz, même Saint-Esprit qui habitait en lui. é o mesmo Espírito Santo que habitava nele. Encore un peu de temps, Mas pouco de et le tempo, monde ne me verra plus. e o mundo não me verá. Mais vous, Mas você vous me verrez, me verei. parce que je serai avec vous, Porque eu estarei com você. parce que je serai avec vous, Eu estarei com vocês. E parce que je serai avec vous. eu sou órfão. Oui, il est orphelin. Sabe órfão? Mais ça, vous pensez à papa, ça va papa. É alguém que não tem pai nem mãe. Ça va papa, on va aller voir la sécurité dans votre lieu. Falta paz, vai ver que você estará em segurança nesta terra. Parce que ça va papa, va aller dans le Os que não têm pais sabem o que estou a dizer. Papa, comment ça se passe dans le monde? Pai e mãe, quando estão em vida, On va avoir le passage dans le monde. vão ver que não tem importância. Vous avez un moment dans la trinité. Até saber que a mãe não tem importância Ah, nenhuma. papa, ça le fait la trinité. A pai também não tem nenhuma importância. Ah, ça va, ça va, c'est quand on dit que non, Viver como não, vou viver. ah, ça va, on va. Ah, eu trabalho meu dinheiro. On doit se tromper. Você se engana. C'est là où on va au Deixa o dia que Deus vai lhes tirar você. Pour comprendre que ça dit quelque chose, il y a mon touya. Vas entender que você faltou alguma coisa importantíssima. Voilà pourquoi nous sommes dans la boîte de nous. É por isso nós que temos pai ainda em vida, devemos lhes amar. Mas se um morreu, aquele que ficou lhe ama. Não olha seus erros. Vai entender a sua importância um dia que vai morrer. Vamos carinhar. Ils sont d'une importance capitale. E eles têm uma importância capital. Un orphelin, O órfão Azana Moudaro côté la yété. não tem alguém para. Azana protection à mon côté. Não tem nenhuma proteção. Voilà pourquoi Nzambe Alola. É por isso Deus do Le céu, roi la yébi yango. como ele sabe aquilo, Né ya moyen moko loba. e ele próprio Je disse: suis le père des orphelins. eu sou pai dos órfãos. Pour que le roi Bazaki Moudaro côté la bango. Como não tem alguém para lhes acudir, Comme Bazaki Moudaro côté la bango. como não tem alguém para lhes Comme parar, Nzambe Alola na côté la bango. é o Deus do céu para lhes parar, Comme Nzambe Alola na lobe la bango. e é o Deus do céu para lhes poupar. Je parle à ceux qui sont comme moi ici. Eu digo naqueles que são como eu aqui, Qui ont encore leurs deux parents vivants. que têm ainda pai e mãe vivos. Aimez vos parents. Amem vossos pais. Comment il y a un papa qui a ça dérangement? Não veja o pai que te incomoda, não. Comment il y a que maman l'électricité? Não veja que a mãe também é marginal. Apparemment, ça est l'autre côté. Apparemment, aparentemente não Après, é l'autre nada. côté pour la yole. Não é nada para você. Mais laisse-moi te dire, Deixa-me te dizer. à ça très important. Ele é muito importante. Aujourd'hui, peut-être que tu ne comprendras pas. Hoje talvez não vás entender. Mais laisse que Dieu le prenne. Deixa que Deus lhe tira. Ou la prenne. Ou então tira a mãe. Au moment de télé. Vai ver que. Tu peux le mettre. E agora? La petite calibre, on est étiqueté. E agora não tem o pai, não tem a mãe. Jésus n'a pas voulu nous laisser orphelins. Jesus não quis nos deixar órfãos. Amen. Il a Amém. dit, je viendrai à vous. Ele disse: eu virei a Et você. Branham me dit, E Branham me diz: les gens là, aquele eu c'est les pères é o pai qui habitaient dans le Fils. que habitava no C'est lui qui filho. est venu à nous. Ele que veio a nós.
J'ai. C'est que le Père qui était en lui qui viendra à vous, qui va vivre à vos seins. Et il ajouta, quand le Saint-Esprit sera venu sur vous, il révélera ces choses que je vous ai enseignées. Et il vous annoncera les choses à venir. Il va vous annoncer as coisas futuras. Et Branham dit, vous y êtes maintenant. Branham diz, vocês são. Quand le Saint-Esprit Quando o Espírito Santo viendra, vai vir, il vous révélera les choses que je vous ai enseignées. ele vos revelará as coisas que vos ensinei. Les choses que Jésus nous a enseignées, As coisas que Jesus nos ensinou se trouvent dans la Bible. se encontram na Bíblia. Amen. Amém. Branham devait révéler la Bible. Branham deveria revelar a Bíblia. Amen. Amém. Et voilà, Branham ne s'est pas arrêté là. E Branham não parou por ali. Il a dit, Ele disse, et il vous annoncera les choses à e venir. vamos anunciar as coisas futuras. Les choses à venir, As coisas c'est futuras ce que nous sommes en train d'écouter maintenant. é aquilo que estamos a ouvir agora. C'était ce message qui n'était pas écrit dans la Bible. É essa mensagem que não foi escrita na Mais qui Bíblia, était écrit au dos du livre. mas que estava escrito por trás do livro. Les choses que les cœurs, les choses qui ne sont jamais montées sur les cœurs. As coisas que nunca subiu no coração. Voilà le Saint-Esprit que nous attendions. Esse é o Espírito Santo que esperávamos. William Marion Branham. William Branham, C'est lui, ce Saint-Esprit-là. ele é esse Espírito Qui Santo devait nous guider dans la vérité. que deveria nos conduzir na verdade, Pour que nous soyons tous délivrés. para que todos sejamos libertos. Frères, sœurs, Irmão, il irmão, m'a dit, ouais, famille d'ailleurs. mesmo o Espírito da tua Et família la Dakayo, que te segue, pour ça la norme en subjectivité. não fazem qualquer gesto, Non, não. il m'a dit William Branham. Você acredita, William Marion Il a Branham? pouvoir les compter qu'il y a un bon moment. Essas coisas vão te abandonar por si mesmo. Il vous annoncera les choses à venir. Vai vos anunciar as coisas futuras. Branham n'a-t-il pas prêché une prédication des choses qui doivent arriver? Branham não pregou a pregação, as coisas que hão de acontecer. Ça ne se trouve pas dans la Bible, cette prédication-là. Essa pregação não se encontra na Bíblia. C'était au dos du livre. Era por trás do Mais livro. quand le Saint-Esprit vient, Mas quando o Espírito Santo pour vem relever les défis d'aujourd'hui, para levantar o desafio il para nous hoje, enseigne ce que Jésus avait dit. ele nos ensina o que Jesus Oh, il nous disse. révèle les enseignements de Jésus. Ou então nos traga o ensinamento de Il nous donne Jesus. le vrai sens des enseignements de Jésus. Ele te dá o verdadeiro sentido dos ensinamentos de Jesus. Et il ne se limite pas là. Não limita por ali. Il va plus loin. Ele vai distante. Il vous montre des choses qui doivent arriver. Ele vos mostra as coisas que devem acontecer. Branham n'a-t-il pas prêché cela? Branham não pregou aquilo. Aujourd'hui, Hoje, pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, para receber o batismo do Espírito il Santo, faut croire seulement William Marion Branham. é preciso acreditar em William Marion Branham. OTR, Ou não? laquelle église de réveil, Fui na igreja do on appelle reavivamento. dans la langue. Eles também falam em língua. Ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Eles não têm o batismo do Espírito Santo. Ils n'en ont pas. Eles não têm. Quand est-ce qu'ils en ont perdu? Quando que eles perderam? Parce qu'ils avaient ça auparavant. Porque antes eles tinham. Mais quand ils ont monté Jésus dehors, Mas quando expulsaram ils Jesus ont fora, perdu cela. eles perderam aquilo. Et pour que nous puissions retrouver le Saint-Esprit, Para que nós achamos o Espírito Santo, il a fallu que le Fils de l'homme se manifeste. era preciso que o Filho de Homem se Et manifeste. quand le Fils de l'homme s'est manifesté, Quando o Filho de Homem se manifestou, il s'est manifesté dans la chair de cet homme. ele manifestou-se na carne desse homem. Et là, E aqui, nous ne sommes plus dans le sage de l'Église. não estamos nas eras da igreja. Nous sommes en dehors des actes de l'Église. Estamos fora das eras da igreja. Parce que dans le acte de l'Église, Porque nas eras da c'était igreja la portion. era a porção. Maintenant, E agora c'est la plénitude du Saint-Esprit. é a plenitude do Espírito Voilà pourquoi Santo. Branham me dit, É por isso Branham les diz, prophètes d'aujourd'hui o
profeta de Deus. C'est lui le Saint-Esprit. Ele é o Espírito Santo. Parce que le prophète aujourd'hui, Porque o profeta de hoje c'est cet homme ici. é esse homem aqui. C'est lui le Saint-Esprit. Ele é o Espírito Santo. Il vient faire quoi? Ele veio fazer o quê? Il vient t'aider toi. Ele vem te ajudar Il você. vient à toi Ele vem a pour você. que tu puisses relever les défis. Para que tu levantasse um Et il desafio. vient à toi au travers de William Branham. E é através do William Marion Il veut Branham. que toi tu reçoives Branham. Ele ama que tu recebe Branham. Il veut que tu crois Branham. Ele quer que tu acredita Branham. Il y a quelqu'un qui veut relever les défis aujourd'hui. Tem alguém que quer levantar um Il y desafio a hoje? quelqu'un qui veut relever les défis. Será que tem alguém que quer levantar um desafio? C'est facile. É fácil. Reçois William Branham. Recebe William Marion Branham. C'est tout ce que tu as à faire. É tudo o que tem a fazer. On te demande pas de gêner. Não te pede On jejuar. te demande pas d'aller à la montagne. Não te pede ir na On montanha. te demande pas de faire des pénitences. Non. Não te pede se consagrar. Tout ce qu'on te demande de faire, Tudo o que te pede c'est de fazer recevoir William Marion Branham. é de receber William Marion Branham. Pas dans la tête, Não na cabeça, dans le cœur. no coração. C'est là que ça doit descendre. É lá que deve descair. Je vais lire une dernière citation après on va. Vou ler uma última declaração, depois vamos orar. Ramadam il dit, Irmão Branham diz, dans la prédication, na pregação, un absolu, absoluto, du 27 janvier 63. 27 de 1963, 27. a 27. Je vais lire ça rapidement, on va voir. Vou ler aquilo rapidamente e vamos orar. Paragraphe 340. Parágrafo 340. William Branham dit, William Branham diz, Je ne vous dis que la vérité. eu vos digo a verdade, appelle. apenas a verdade. Branham a dit, ils sont venus. Branham nos disse o quê? Azem Sabiso Kaka, Ele nos diz apenas, Je ne vous dis que la vérité, mon ami. eu vos digo apenas a verdade, meu amigo. Adem Biso Badani, Ele nos chamou quem? revenez dans la Bible. Repetindo. Quand est-ce que Jésus a appelé ses disciples les amis? Quando que Jesus chamou seus discípulos amigos? C'était après qu'il leur avait lavé les pieds. Era depois de lavar os pés. C'est-à-dire qu'après qu'ils étaient sanctifiés. Quero dizer, depois de ser santificado. C'était une image de la sanctification. Era uma imagem, um tipo da santificação. Il savait que la vraie sanctification viendra à l'effusion du sang. Ele sabia a verdadeira santificação virá no fusão do sangue. Mais chez les Juifs, Mas nos judeus, quand quelqu'un te reçoit, il devait d'abord, avant que tu rentres dans sa maison, il doit te sanctifier. quando alguém te recebe na sua casa, antes de receber, deve te santificar. Il doit te laver les pieds. Ele deve te lavar os pés. Abraham me dit, Irmão Branham, le salaire le plus bon en Israël, o salário mais bom em Israel, mais baixo. mais baixo. Le salaire le plus bas, Salário mais baixo. c'était l'homme qui lavait les pieds des autres. É esses homens que lavavam os pés dos Et c'est outros. ce que le Dieu du ciel a fait. É aquilo que o Deus do céu fez. Il était très grand, Ele era tão grande. il s'est tellement humilié. Ele humilhou-se. C'est pour cela qu'il est Dieu. É por isso ele é Deus. Et nous qui sommes des chrétiens, E nós que somos nous sommes cristãos, les reflets de Jésus. refletimos o Si Jesus. lui s'est abaissé, Se ele humilhou-se, nous sommes appelés à s'abaisser. nós também somos os chamados a humilhar. On va parler de ça. Vamos falar daquilo. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Não deixe aquilo passar ao lado de você. Je ne prétends pas 3 points. Eu não pretendo 3 pontos. Je ne suis rien. Eu não sou nada. Branham Kazoloba. Branham está Avec dizendo. Branham, Eu, Branham, nous prétendre de l'autre côté. não pretendo nada. La zapé de l'autre côté. Não sou também nada. Pour ceux qui Branham a fait de l'autre côté, comment on Se Branham não é nada e você comigo, Je suis votre frère. eu sou vosso irmão. Ne faites pas attention aux messagers. Não faz atenção ao mensageiro.
messager. Faites attention au message. Faça atenção na mensagem. Il ne nous dit que la vérité. Ele nos diga apenas a verdade. Ne faites pas attention au messager. Não faça atenção ao Ne mensageiro. faites attention au message. Mas faça atenção na mensagem. Mais le message et le messager, Mas a mensagem e o mensageiro ils sont un. são Vous devez bien comprendre les choses. Devem entender melhor as coisas. Ah, pendant que nous dit. Abraham ele nos Vous diz devez pas isso. attention du messager. Não faça atenção no Prends le mensageiro. message. Mas pega a Ce mensagem. qui messager a sapé au message de Se não há um mensageiro, como é que vai receber a mensagem? On doit comprendre comme les frères et les sœurs du message. Devemos entender, sendo os irmãos dessa mensagem. Ne faites pas attention au messager. Não faça atenção ao mensageiro. Dieu va l'ôter humilier de vous. Deus vai lhe tirar do vosso meio. Amen. Amém. Pourquoi vous ne devez pas faire attention au messager? Por que que não pode cautelar ao Parce que mensageiro? Dieu va colomboler la zela. É porque Deus vai lhe tirar do caminho. Namayeba qui Branham sabia. que Yesu tava apoiar fisicamente a coisa da vivante. Jesus, quando viria fisicamente, ele não estaria vivo. C'est lui qui parle. Ele que fala. Avec le messager, Ele disse o Dieu mensageiro. va colomboler la zela. Deus vai lhe tirar do caminho. C'est-à-dire qu'il la laisse se reposer. Quer dizer, vai se repousar. Dieu va l'ôter du milieu de vous. Deus vai lhe tirar do vosso meio. Il ne partagera sa gloire avec personne. Nunca vai partilhar a sua glória com ninguém. C'est juste. É justo. Ne faites pas attention au messager. Não cautela o mensageiro. Faites attention au message. Mas faça atenção na mensagem. Amen. Amém. William Branham insiste. William Branham insiste. Ne faites pas attention au messager. Não faça atenção ao mensageiro. Voilà pourquoi beaucoup, Eis por isso muitos. quand Branham est mort, Quando Branham morreu, je ne parle pas de la mort que vous connaissez, je parle de cette autre mort. eu não digo dessa morte que tu conheces, mas eu falo desta outra morte. Parce que nous, dans le message, Que nós, na mensagem, la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. a morte é a separação interna com o Senhor. Mais moi, je ne crois pas que Branham est séparé de Dieu. Mas eu não acredito que Branham é separado do Senhor. Et comme Branham n'est pas séparé, Quando Branham não é separado, como? donc c'est quoi le changer sens? Comme Branham n'est pas séparé de Dieu, Como Branham não é separado de alors Deus, Branham n'est pas mort. então Branham não morreu. Mais quand Branham allait dormir, Mas quando Branham foi repousar, le message allait rester. a mensagem ia ficar. Parce que lui-même ne sera plus là. Porque ele não estaria Alors mais il n'y aura lá. personne pour amener des modifications dans le message. Não haveria alguém trazer modificações na mensagem. Outra coisa, ela disse tudo. Ninguém já Et vai, côté calandria, il y a le baki. e vai permanecer na maneira que Quando ele il va disse. dans la yambo, como sous sur le message. E fora dele, numa outra boca do Senhor. Amen. Amém. Si un homme entrait ici en courant, E se homem entrando aqui correndo, qu'il soit noir, que seja negro, jaune, brun, amarelo ou un lion, s'il a pour vous un chèque d'$1 million, se tem para vocês um cheque de milhões de dólares, pour une traite bancaire, por uma trata bancária, vous ne feriez pas attention à sa couleur você não faria atenção à sua cor, ou à la manière dont il est habillé. ou então na maneira que ele vestiu. C'est le message qu'il a pour vous qui compte. É a mensagem que ele tem para vocês. C'est le message de Branham pour nous qui compte. É a mensagem que Branham tem para nós que C'est le contamos. message que Branham a dit. É apenas que Branham diz. Voyez la guerre comme vous soutenez. Não me traz outra coisa. Frère, sœur, Irmão, dis-moi comment vous soutenez. não acredita em outra coisa. Exigez kaka oyo elobi Branham. Obriga o que diz Branham. Yango nde kopesa yo force poto relever défi lelo. É aquilo que te dará força a levantar o desafio para hoje. Eh bien, Muito bom. ne considérez pas ma grammaire. Não considera a mim. Amen, amen. Grammaire.
La grammaire, A grammaire c'est la science de la langue qui montre comment parler é a ciência da língua que mostra comment bien parler. como bem falar. Beaucoup nous parlons portugais ici. Muitos falam português aqui, Nous nous comprenons. nós entendemos. Mais ce moment qui va tratar la grammaire, on va faire le portugais maintenant. Mas se chamar as pessoas que estudaram a língua, vão dizer: Alors, você Branham ne savait pas parler l'anglais. Branham não sabia falar Il inglês. parlait un mauvais anglais. Falava má inglês. Mais ce n'était pas ça le plus important. Mas não era isso o mais Le importante. plus important, c'était le message qu'il avait à transmettre. Mais importante era a mensagem que ia transmitir. Eh bien, Muito bom. ne considérez pas ma grammaire Não considera meu modo de falar. et ces choses. E essas coisas. Rappelez-vous tout simplement, Lembrai-vos simplesmente. je vous parle de Jésus-Christ Eu vos falo de Jesus Cristo, qui est ici maintenant. que está aqui agora. Amen. Amém. Le Jésus dont Branham nous parle, O Jesus Branham nos fala. il est ici maintenant. Ele está aqui agora. Il a dit, rappelez-vous, Ele disse: je lembrai-vos. vous parle de Jésus-Christ Eu, Branham, vos falo de Jesus qui est Cristo, ici maintenant. que está aqui agora. Eu vous parle Vos falo de Jésus-Christ de Jesus Cristo, qui est ici maintenant. que está aqui agora. Voilà pourquoi au début, É por isso no início, je vous avais dit soyez heureux. vos disse: seja Parce que feliz, vous êtes de vrais adorateurs. porque vocês são verdadeiros Vous qui adoradores. êtes assis ici, Vocês que são sentados vous qui aqui, êtes de vrais adorateurs, vocês que são verdadeiros vous adoradores. n'adorez pas un inconnu. Você não adora ícone. Dans la loi de l'adoration, Na lei da on adoração, n'adore pas un Dieu inconnu. não adora Deus ícone. On doit adorer celui que l'on connaît. Deve adorar aquele que você conhece. Voilà pourquoi Jésus, É por isso Jesus. quand j'étais devant la femme samaritaine, Quando estava diante da mulher, il a dit tous les samaritains, ele disse: vocês vous samaritanos, adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. vocês adoram Deus que vocês não conhecem. En quelque sorte, il a dit simplement qu'ils étaient des idolâtres. Queria lhes dizer que são idólatras. Mais nous les juifs, Mas nós, os judeus, nous les vrais juifs, nós, os verdadeiros nous judeus, savons qui nous adorons. sabemos quem adoramos. Celui que nous adorons, Aquele que nós c'est le adoramos Seigneur Jésus-Christ, é o Senhor Jesus qui Cristo, est